A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e antes de iniciar ela, já vamos fazer a nossa oração, ok? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para mais uma aula. Vamos aprender mais um pouco da Tua Palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que cada criança possa aprender mais um pouco de Ti, Pai. Aprender mais um pouco sobre os heróis e heroínas da nossa Bíblia. Que o Senhor fique conosco durante essa aula, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é a nossa aula de número 5, ok? Que tem por título esse aqui, ó. Abigail, a heroína que Deus tornou rainha. Vocês sabem quem é essa Abigail? Ela não é muito conhecida, mas a história dela é muito legal. Pode abrir a sua Bíblia aí comigo? Lá em 1 Samuel, capítulo 25. É essa passagem que nós vamos ler, tá bom? Não vamos ler a passagem inteira porque é muito grande, mas já deixa a sua Bíblia aberta aí, preparada, que daqui a pouco nós vamos contar a nossa história. E antes da nossa história, nós vamos para o nosso momento de oferta, tá bom? O hino que nós vamos cantar hoje, o corinho, é o corinho que tem por número 685, 685, que chama Como é Precioso Irmão. Então, abre a sua harpa aí lá nos corinhos, 685. Separe o seu cofrinho e a sua oferta, tá bom? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando-nos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Muito lindo esse hino, né? Nós somos um só no amor de Jesus. Estarmos em união com os nossos amigos, com os nossos irmãos é muito importante. Foi isso que Jesus deixou para nós, que nós amássemos uns aos outros, que a gente possa cuidar uns dos outros. E uma coisa muito importante na nossa lição de hoje, que nós possamos ter paz, paz com todas as pessoas, porque Deus abençoa quem promove a paz, quem evita brigar, quem não gosta de xingar, quem só fala coisas boas, quem sabe ficar quietinho às vezes. Deus abençoa essas pessoas, porque elas evitam a guerra. Elas amam
o próximo. Antes da nossa lição, eu quero te fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham para você, quando os seus amiguinhos lá na rua, lá na escola, os seus primos, os seus colegas, quando as pessoas que ficam perto de você olham para você, elas conseguem ver Cristo na sua vida? Uma tarefa muito difícil, né? Será que nós somos parecidos com Jesus? Então, quando você for fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, pense assim: será que Jesus faria isso? Será que Jesus bateria em alguém? Será que Jesus falaria um palavrão? Será que Jesus brigaria com alguma pessoa? Eu acho que não. Acho que vocês sabem disso, né? Então é isso que nós vamos aprender hoje com a história da nossa heroína Abigail, ok? Ela foi uma pessoa que promoveu a paz. Ela fez a diferença no meio das trevas. Como a história dela é muito grande, o capítulo é muito grande, eu não vou ler todos os versículos. Mas, como eu sempre falo, eu quero que vocês leiam aí em casa com o papai e com a mamãe ou sozinhos, tá bom? É muito importante a gente ler a história na Bíblia, tá bom? Mas eu vou contar ela para vocês. A Abigail, ela era uma moça muito bonita e muito inteligente. Mas ela era casada com um homem mau, um homem que era grosso. O nome do marido dela era Nabal. Ele não era muito legal, não. Um dia, o rei Davi, que já tinha sido ungido, ele só não estava sentado no trono ainda, tá bom? Mas ele já era o ungido de Deus. Um dia, o rei Davi estava no deserto com os seus soldados. Vocês devem saber que o deserto é um lugar difícil, né? É difícil encontrar comida, é difícil encontrar água, é difícil tudo. No deserto, tudo é muito mais difícil. Mas lá no meio do deserto, o Nabal tinha um pedaço de terra, tinha empregados, ele tinha comida e muitas outras coisas. Aí, o Davi e os seus soldados, que eram muitos, eles estavam um pouco cansados, com fome, precisando de algumas coisas. Então, Davi teve uma ideia. Vou pedir para um dos meus soldados ir lá conversar com o Nabal e ver se ele dá alguma coisinha pra gente comer, né? Eu vou ler com vocês, ó. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 6. Ele disse assim, ó. Mandou que dissessem o seguinte para o Nabal, ok? Meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram no Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e eles contarão. O Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e o seu querido amigo Davi. Eles foram até Nabal. Pediram isso. Olha que jeito super educado de pedir alguma coisa, né? Nós protegemos os seus criados, os seus pastores, não roubamos nada, mas também não deixamos que nenhum mal acontecesse a eles. Será que você pode, né,
dar alguma coisa para nós, para os seus criados, para o Davi, que é um amigo. Mas sabe o que o Nabal fez? Ele respondeu assim, ó. Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que eu matei são para dar para os meus empregados. Eu não darei nada a homens que eu nem sei de onde vieram. Ele negou ajuda para Davi e para os seus soldados. Olha só aqui, ó. Falou um monte para os soldados de Davi. Disse que, ó, quem era Davi? Davi que não era ninguém. Mal sabia Nabal que Davi era o ungido de Deus, o ungido para ser rei de Israel. Mas um servo de Nabal estava ali pertinho, olha só, ouvindo tudo o que estava acontecendo. E ele foi correndo contar para a esposa de Nabal, nossa querida heroína Abigail. Falou para ela que Nabal tinha negado ajuda para Davi, que, ai meu Deus do céu, algo terrível ia acontecer. Vamos ler? Lá no versículo 14, olha só. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube. Davi enviou do deserto alguns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles foram muito bons para com a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que estivemos com eles no campo, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram de dia, de noite, todo o tempo que estivemos tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso, Abigail, por favor, e resolva o que fazer. Isso pode vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. E agora? O que será que a nossa amiga Abigail vai fazer para resolver essa situação? Vou contar para vocês. Naquela época, os homens, as pessoas, não gostavam de ser feridas, de ter a sua honra ferida. Não era um machucado na pele, mas era quando alguém negava alguma coisa ou quando alguém desrespeitava um ao outro. As pessoas não gostavam disso. E naquela época, a punição para isso era a morte. Então Davi juntou todos os soldados dele, deixou só alguns lá no deserto, tá bom? Cuidando das coisas, juntou boa parte do exército e foi para atacar a casa de Nabal. Ele ia matar o Nabal, matar a sua família e todos os empregados, porque Nabal era um homem mau. E agora? O que a Abigail vai fazer para resolver esse problema? Ela era muito inteligente. Ela não era só bonita, ela era inteligente e Deus deu uma estratégia para ela. Lá no versículo 18, vamos ler? Então a Abigail pegou 200 pães e colocou numa cestinha. Pegou 2 odres de vinho, 5 ovelhas, as ovelhinhas assadas, pegou 200, calma aí que perdi o versículo aqui, ó, 200 não, 17, 200 eram os pães, né, ó a confusão.
pegou 17 quilos de trigo torrado. Nossa, quanta coisa, né? Pegou 100 cachos de passas de uvas e pegou também 200 pastas de figo seco e pôs tudo no seu cestinho sobre um jumentinho e foi na direção de Davi. Falou assim, para o empregado que ele podia ir na frente e que ela ia logo atrás. De repente, ela cruzou com Davi. Ela não contou nada para o Nabal que ela estava levando comida. Ela só pegou e foi levar para o Davi. E no caminho ela encontrou com o Davi e com o exército. Ela se ajoelhou no chão e disse assim, versículo 24. Por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. A Abigail era culpada do quê? Se foi o Nabal que negou ajuda. Olha só. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida, pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar estes presentes que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer mal nenhum enquanto viver. E ela falou mais algumas coisas. Davi ficou encantado com a atitude dela. Como ela podia assumir a culpa por alguém? Mas ela assumiu. Disse que a culpa era dela, que não era para Davi se preocupar com Nabal, que era para ele aceitar esse presente e que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, iria fazer justiça por Davi, que ele não precisava sujar as suas mãos, que ele podia descansar em Deus, que Deus cuidaria de tudo. Lá no versículo 32, Davi respondeu ela e disse assim, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Olha só, se a Abigail não tivesse levado isso e se apressado em acalmar o coração de Davi, ele teria matado todas as pessoas que trabalhavam para o Nabal. Mas Deus usou a vida de Abigail para impedir que isso acontecesse. E aquelas pessoas continuaram vivas, porque a Abigail, ela foi uma pacificadora. Ela agiu pela paz. E não só porque o marido dela era uma pessoa má. Ela quis que todos ficassem vivos e que Davi se acalmasse.
Ele falou para Abigail voltar para casa e não se preocupar que nada de mal ia acontecer. Mas e aí? O que aconteceu com o Nabal? Será que ele descobriu que a Abigail fez isso? Descobriu sim. Ela mesmo contou, olha só, versículo 36. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então, ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo o que tinha acontecido. Aí, ele teve um ataque e ficou paralisado. E uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Olha só, Davi precisou lutar e fazer alguma coisa? Não. Deus cuidou de Nabal para ele. Protegeu Davi, protegeu todas as pessoas que trabalhavam para Nabal e somente Nabal pagou pelo seu erro. Porque ele foi grosso, ele foi mau, ele foi ruim. Mas Abigail foi gentil, foi generosa e Deus honrou ela. Quando Davi ficou sabendo que o marido dela, Nabal, tinha morrido, sabe o que ele fez? Pediu Abigail em casamento. Ela aceitou e foi morar com ele no palácio. Por isso que a nossa heroína se tornou rainha. Deus abençoou e honrou ela pela atitude boa que ela teve. Assim ela não ficou desamparada e nem sozinha. Davi cuidou dela, assim como ele tinha prometido que faria. Então, o que eu quero que vocês guardem no coração, depois vocês podem ler a palavra de novo, tá bom? É que vocês sejam bons, assim como a Abigail foi. Que vocês possam viver em união com os seus amigos. Que vocês possam viver em paz. E sempre que algum amigo, algum colega estiver brigando, que vocês possam separar a briga, que vocês possam agir com sabedoria e não brigar com ninguém, ok? Sempre que for fazer algo, pense: será que Jesus faria? Guardem essa palavra no coração, tá bom? E hajam em prol da paz, que é o que fala o nosso versículo de hoje, ó. Diz assim, ó: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus capítulo 5, versículo 9. Quando nós trabalhamos pela paz, quando nós agimos em prol de promover a paz, Deus nos trata como filhos. Ele cuida de nós e não deixa que nada de ruim nos aconteça. Então, hajam sempre pela paz, combinado? Vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais uma aula que passamos aqui em Tua presença. Por mais um pouquinho da Tua palavra que nós aprendemos, Deus. Que o Senhor continue conosco, nos dê uma semana abençoada, fique ao nosso lado, Pai. Abençoando cada casa, cada lar, cada família. Que a paz possa reinar em nosso lar e em nossos corações. Fique conosco, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças!